Na parte da VPM, para facilitar a formação, temos a Dionísia Portela, do Viana Toastmasters Club. A Dionísia é Toastmaster desde 2016. Já foi Sergeant at Arms, já foi a VPE e também já foi a presidente do Viana Toastmasters Club. Já exerceu funções também na liderança da área, como o Program Quality Director, e hoje tem a responsabilidade pela retenção e crescimento. A Dionísia considera que os Toastmasters é uma das melhores oportunidades para crescer como líder, portanto, e aproveito aqui esta dica para quem ainda não é officer e está a considerar ser officer, é uma boa oportunidade para crescer. E a Dionísia também nos diz que desde que se juntou ao Toastmasters tornou-se melhor ouvinte, que também é uma coisa muito boa. Com as sessões online, a Dionísia teve a oportunidade de visitar clubes distantes e desenvolver novas competências. Obrigado, Dionísia, por teres aceito este desafio. Eu começo por dizer, olá, meu nome é Dionísia, e porquê estar a dizer isso? Porque, por motivos aos quais eu sou completamente alheia, a minha internet caiu no momento em que fariam a minha apresentação, portanto eu não faço ideia o que é que foi dito, eu só fiquei a pensar se toda a gente ia para uma breakout room à minha espera e eu não iria aparecer. Portanto, para aqueles que, bom, eu acredito que vocês ouviram, mas eu vou repetir, meu nome é Dionísia, sou do Clube de Viana. Eu penso que eu conheço quase todos os que aqui estão, com exceção do Luís Santos, que não sei de que clube é que é, de resto conheço estas caras todas. Do Braga Toastmasters. Braga Toastmasters, muito bem, muito bem. Eu gostava de começar, eu hoje vou fazer a apresentação sobre VPE, uma função que eu gostava de saber quem é que aqui, e podem levantar assim a mão no ar, se quiserem liguem os vossos microfones, vamos fazer de conta que estamos num copo presencial. Quem é que aqui já foi VPE? Quem é que aqui quer ser VPE? Oh, meu Deus. O Rui Henrique a dizer que não. Porque eu penso que cria-se aqui uma aura à volta do VPE, que ser VPE é algo muito mau, mas não é. Eu vou passar por partilhar convosco a minha apresentação e para vos falar acerca daquilo que foi a minha experiência como VPE e daquilo que tem sido a minha experiência desde que deixei de ser, porque foi já vai há algum tempo, foi em 2016, mas em algum apoio que tenho vindo a dar junto do clube ao qual pertenço. E, ou seja, quando nós somos VPEs, embora vá falar um bocadinho sobre as responsabilidades e os recursos, há pouco quem assistiu à apresentação do Rui Silva como presidente, não sei se alguns de vós que aqui estão, alguns assistiram, realmente dizem que o VPE não faz nada. E efetivamente não faz. Porque eu posso vos dizer que enquanto fui VPE de Clube de Viana, eu não fiz um único discurso. E portanto, efetivamente, um VPE não faz nada. A Patrícia ali a acusar-se também a acontecer a mesma coisa. E isto efetivamente acontece. E eu penso que quando entramos para um clube, quando pensamos em ser officers, muitas vezes existe aquela coisa, ser VPE é a pior função do clube. E eu acho que nós officers cometemos este erro, assim, ser VPE é muito mau. E até afastamos inconscientemente outros de experimentarem ser VPE. E efetivamente eu não fiz nenhum discurso como VPE. No entanto, ser VPE, o ano em que eu fui VPE no Clube de Viana, foi o ano que eu mais cresci. E isso eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu pratiquei muitas comunidades, se eu pratiquei muito a parte comunicativa também, porque o esforço que eu tinha que fazer colocou à prova todas as minhas capacidades de comunicação. Foi um aprender a fazer, ou seja, não foi naquela métrica dos projetos, dos discursos, mas foi num contexto completamente diferente. Mas nós estamos nos Toastmasters e costumamos dizer que entramos pelas Toastmasters pela comunicação.
mas nós depois saímos dos Toastmasters, se é que chegamos a ser líderes, e foi sendo VPE que eu mais cresci como líder. Depois, no ano seguinte, eu até abracei a função de presidente e os desafios foram distintos, mas a maior aprendizagem, aquela que me deu a bagagem necessária para depois abraçar novos desafios, foi efetivamente ser VPE, porque toda a gestão que é necessária a isso me obrigou. É certo que tudo depende de cada clube, das circunstâncias. Eu estava num clube que tinha acabado de ser charter, um clube onde ninguém sabia nada e, portanto, toda a gente tinha que aprender fazendo. Não havia comitês, não havia nada, quer dizer, isto era a idade da pedra dos clubes Toastmasters, podemos dizer as coisas assim. Mas também é bom partir pedra, às vezes. Mas para dizer, não fujam, começa assim, como há aqui muita gente que nunca foi VPE e poucos levantaram a mão quando eu disse quem é que quer ser VPE, não fujam este desafio, porque será um desafio sim, mas se fizerem depois a comparação com o vosso crescimento como líderes, acredito sinceramente que o balanço será positivo. E esta é a primeira nota com a qual eu gostaria de começar, falando sobre o desafio de ser VPE, naquilo que para mim foi o desafio de ser VPE. E para o efeito, eu vou-vos falar daquilo que são algumas responsabilidades de VPE, que muitos de vocês conhecerão, e também dos recursos de apoio, sendo que não vou falar muito sobre a questão do EasySpeak, mas lá vamos. Portanto, quais são as responsabilidades do VPE? Eu aqui decidi trazer o manual, porque eu penso que algo que falha algumas vezes é nós termos um manual de liderança. Deixa eu ver aqui com o meu fundo se consigo ver bem, assim acho que dá. É nós termos um manual de liderança e às vezes assumimos uma função de officer. Agora vou ser honesta, eu no meu caso nem sabia que existia um manual de liderança quando comecei. No entanto, agora que eu sei, digo a toda a gente, será que eu toda a tarde disse às minhas filhas, eu peço as parentes, quando eu estiver a falar, vocês não aparecem. Elas não apareceram a tarde toda e aparecem agora. Eu peço imensa desculpa. Isto só a mim para me acontecer, mas imensos anos de Toastmaster dizem assim, dá um telefone à criança e ela irá à sua vida. Muito obrigada, como podem ver. Isto é a maravilha do online, em que vocês entram pela minha casa adentro e veem as dificuldades. Ser VPE às vezes também tem disto, porque em todos os momentos nós somos assoberbados por vários acontecimentos. Portanto, estava a falar de quê? Do manual. É importante o manual. É muito importante ir ao manual. Vocês riem-se, pronto, é o que é. É o que é, meus caros. O manual do VPE diz-nos exatamente quais são as funções. E as funções são estas. É coordenar a programação das sessões de um clube, é orientar os membros relativamente ao programa educacional, ou seja, temos tudo isto, mas a minha sugestão é, existe um manual que nos diz por onde começar. E então, e está lá para cada uma das funções. Portanto, vão ao manual, vejam o que lá diz. Ficaram com dúvidas? Falem com os outros VPEs e comecem a explorar desta forma. Portanto, claro que o VPE tem que coordenar a programação, toda a questão da agenda. A agenda é da responsabilidade do VPE. Ponto. E aí temos que assumir esse compromisso. A agenda é nossa. Nós temos que trabalharmos com uma rede, mas nós é que temos que garantir a qualidade da agenda que temos pela frente. Depois, claro, está bem definido que o VPE tem sim que orientar os membros relativamente ao programa educacional, isto dizendo tudo aquilo que são os percursos, quando entra um novo membro, tentar ver com ele os trajetos que existem disponíveis, a planificação dos seus objetivos, tudo isso faz parte. Hoje em dia, temos também, com o Pathways, temos a questão do Basecamp. Embora existam mais do que um gestor do Basecamp, claro que
de uma forma geral, é o VPE que vai efetuar os reconhecimentos e, portanto, é também um processo de aprendizagem esta parte da gestão. Eu acredito que todos os que estão aqui presentes nesta sessão, sendo VPEs, já sabem gerir o Basecamp, não é? Porque estão a assumir a função e pelo facto de eu não vou me focar sobre como é que vão, onde é que vocês clicam, depois se entretanto precisarem disso, mas vamos falar para além destas questões. É também a responsabilidade do VPE planear as competições de discursos, não é? E é algo que, os discursos são muito importantes, é um grande momento de aprendizagem nos clubes, já foi referido em várias apresentações hoje, é importante motivarmos os membros para os discursos e esta é também uma tarefa que está indicada como sendo do VPE. E claro, gerir o programa de mentoria de cada clube. Hoje em dia, cada vez mais, os clubes da nossa área, nós estamos aqui da nossa área, claro que já têm programas de mentoria, quando nós começamos nem tínhamos mentores, estou ali a olhar para a Tina, isto foi dizer que foi um processo de aprendizagem. E eu agora tenho aqui as dores, eu coloquei aqui aquelas que são as minhas dores como VPEs, aquelas que foram e aquelas que ainda vejo hoje em dia serem as dores de muitos VPEs, que eu acho que é por aqui que nós temos que começar, porque às vezes quando assustamos, não é, dizer, ser VPE é muito mal, aqui estão os principais problemas, e eu gostaria, se algum de vós achar que falta aqui alguma que ligue o seu microfone e que me diga o que é que falta aqui. Porque eu penso que o principal é não ter os discursos agendados, não é? Quando não temos discursos agendados, nós ficamos a pensar, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer na próxima sessão? Não é? Depois, ou outra coisa, uma coisa é não ter discurso, outra coisa depois é não ter quem é que fica com as funções. Não é? E então é não ter membros que se disponibilizem para as funções, é outro problema. As ausências de última hora, porque às vezes temos tudo direitinho, a sessão é logo à noite. E depois, às 2 da tarde, falta um, falta outro, e nós ficamos sem rede. Quem é que já passou por isto? Levanta a mão. Depois, membros que não confirmam a presença atempadamente, ou seja, inviabiliza qualquer plano de suporte. E por último, mas não menos importante, é a questão de preparar uma agenda com qualidade. Porque eu referi que a agenda era da responsabilidade do VPE, mas quando nós pensamos em agenda não é colocar pessoas em locais, porque é pela qualidade das sessões que qualquer membro e que qualquer convidado fica. Quando nós vamos a uma sessão, e os discursos, e sinceramente vemos o feedback a ser muito bem executado, não é? Quer dizer, nós sentimos, com esta sessão eu cresci, e portanto, se eu cresci com esta função, então eu vou conseguir, sem a menor sombra de dúvida, fazer, não é? Vir e voltar. E por isso é muito, muito importante que os VPEs se preocupem com a qualidade da sessão. E eu agora gostaria de vos perguntar, que outras dores? Vocês veem outras dores para além desta? Penso que não estou assim. Mais alguma com a qual vocês se identifiquem? Podem ligar o microfone. Eu por acaso tinha uma dúvida, que uma das responsabilidades é o progresso dos membros. Que técnicas usas para fazer o progresso? Para ajudar no progresso ou gerir o progresso? Porque cada um membro tem o seu próprio ritmo e tem o seu próprio percurso. Se puderes falar um pouco sobre essas dores. Sim. Efetivamente, eu penso que aqui o melhor, assim, cada membro que está nos clubes Toastmaster, cada um define o seu próprio percurso e o tempo, não é? Quer dizer, nós vamos fazendo à medida e os nossos objetivos pessoais vão variando. Aqui, eu penso que pode ser mais importante, é algo que vou falar que é orientarmos cada membro, e isso o programa de mentoria é que dá um apoio imenso, no sentido de os membros definirem efetivamente os seus objetivos. Definem os seus objetivos e calendarizarem já. Eu só quero fazer num ano inteiro 3 discursos, tudo bem, só queres terminar um nível do Pathways o ano inteiro? É válido, não há problema algum, é perfeitamente válido. Agora, vamos calendarizar isto, não é? E ao calendarizar, é possível depois o VPE ter ferramentas para conseguir trabalhar.
eu penso que é isso assim, cada um terá o seu próprio tempo, é verdade. E nós temos que respeitar, eu acho que acima de tudo, nós temos que respeitar a evolução que cada um quer ter. Se isso dificulta a vida do VPE, dificulta, sem menor sombra de dúvida, mas temos que, acima de tudo, respeitar o desenvolvimento que cada membro quer ter e temos que gerir. Não sei se respondi à tua questão, José. Sim? Sim, obrigado. Sim. Portanto, estas são as dores do VPE. O Rui quer dizer algo? Sim? Sim, relativamente às dores, eu acho que na altura nós sentimos a dor de muitas vezes estarmos sozinhos e não havia nenhum comitê e então partilhávamos muito entre os officers. Eu acho que agora isso é uma das vantagens e nessa altura, mesmo essa partilha na última hora, nas ausências de última hora, muitas vezes arranjávamos forma de fazer uma sessão de qualidade com um discurso preparado, improvisado, ou uma repetição de um discurso. E isso faz sentido que as pessoas percebam que muitas das vezes há um apoio, um suporte, mesmo nos clubes mais pequenos. E acho que essa também era uma das dores que nós na altura sentimos e que agora com os comitês têm tendência a sentir-se cada vez menos porque não estamos tão sozinhos. Exatamente, concordo perfeitamente. E por isso era que realmente o que queria dizer é quais são os recursos valiosos para um VPE. E a qualquer um aqui que seja VPE, o que lhes digo para mim, estes são os 3 recursos. Primeiro, o EasySpeak. O EasySpeak que já temos em COTs anteriores, e eu lembro-me, por exemplo, nomeadamente, acho que no último COT ou TLI, agora já não sei precisar, até a Sandra Aresta fez uma apresentação fantástica de como usar o EasySpeak, acho que fica aqui uma bibliografia para qualquer VPE que assim eu queira consultar. Portanto, o EasySpeak existe. Nós temos que aproveitar ao máximo as funcionalidades do EasySpeak e incentivar os membros para o seu uso. Aqui é que é o truque. Portanto, incentivem ao máximo os membros para o EasySpeak, para o uso do EasySpeak. De preferência, assim, entra para o clube, ou seja, não tem nenhum vício, isto é como aquela questão, quando não tem vícios, é logo lidar, isto é o EasySpeak, tem que ser sempre assim, nem coloquem alternativa. Porque depois, quando se dá muitas alternativas, se quiseres podes colocar o discurso, não precisas ir ao EasySpeak, manda uma mensagem, depois nunca mais vai ao EasySpeak, irá sempre mandar uma mensagem. Portanto, não facilitem aí, assim, nos cursos Toastmasters, existe o EasySpeak, é uma ferramenta que ajuda, portanto, vocês têm para cada sessão, vão lá, registram-se a vossa presença, registram a função que querem fazer, e, pronto, ensinem a usar, porque embora alguns aspectos, assim, entrar, registrar a sessão possa ser simples, outros aspectos podem ser mais elaborados e os membros podem precisar dessa ajuda e vão verificando. Não estás a colocar no EasySpeak porquê? Tens dificuldades? Não sabes, não é? Eu posso partilhar convosco, recentemente nós em Viana começámos uma pequena rubrica nas sessões que estamos a ensinar os membros alguns truques no EasySpeak, porque eles às vezes também podem precisar disso. Portanto, não se esqueçam desse pormenor. Aproveitem ao máximo, o EasySpeak dá para imensa coisa, facilita o vosso trabalho, e se os membros o usarem, vocês quando chegam lá, não precisam andar a perguntar quem é que vai fazer discurso, vocês clicam na sessão e veem quem é que se disponibilizou para discursar nessa sessão. Portanto, no mundo ideal, todos os membros usavam o EasySpeak, e o VPE não era aquela coisa maluca de ver quem é que vai discursar e quem é que vai fazer funções. Isto é o mundo ideal. E nós estamos aqui para trabalhar com o mundo ideal dos nossos clubes, portanto, fazer aqui o apelo, tipo, já que hoje não há campanha eleitoral, mas digo, usa o EasySpeak, não é? Portanto, vamos fazer assim algo deste género. Depois, algo que eu não tive como VPE, mas hoje já sinto no clube a que pertence, que é um programa de mentoria ativo. O problema dos clubes que não têm mentores é que o VPE tem que ser mentor de toda a gente e tem que ajudar toda a gente e todos os percursos, tudo. Agora, quando nós temos os mentores, chega o membro, não é? Há o programa de acolhimento em que atribui o mentor. É o mentor que define com ele, que lhe explica a questão dos percursos, que vai retirando as dúvidas, que orienta no path, que junto com o novo membro vão agendar o seu primeiro discurso, quer dizer, toda essa parte fica facilitado. Portanto, como VPE,
que eu queria dizer, facilitem a existência de um programa de mentoria ativa. Vocês, não é? De uma forma geral, o VPE que é o responsável pelo programa de mentoria de cada clube. E não deixem cair. E vão picando os membros que são mentores no sentido de verificar até que ponto a mentoria está a ser feita de forma correta. Ou seja, é preciso uma vigilância ativa, a meu ver, de forma a verificarmos os mentores. Mas estão a ser mentores, porque às vezes pode acontecer também, atribui-se os mentores e a coisa não está a fluir. Portanto, vocês só têm que fazer um pequeno apanhado com os mentores. Como é que estão os teus mentores? Os objetivos estão definidos? A calendarização do discurso está efetuada? Vocês façam essa verificação, porque às vezes pode acontecer vocês estarem descansados, pensarem que o programa está a funcionar e depois as coisas não acontecem porque os mentores não estão a conseguir e às vezes pode não acontecer. Não está a correr bem com aquele mentor, atribui-se outro. Verifica-se o porquê de não estar, porque a nossa vida muda, não é? E eu hoje tinha disponibilidade e amanhã posso já não ter. Portanto, vejam essas situações e isso até pode originar a desmotivação de um novo membro, não é? Portanto, estejam atentos se a coisa não flui, certo? Por último, mas não menos importante ao nível daquilo que é um recurso valiosíssimo para o VPE, é o Comitê de Educação. E eu referia isto há pouco, não é? Quando nós começamos em clubes mais pequenos, nós não tínhamos Comitê de Educação. E o Comitê é aquilo que dá todo o apoio, porque eu esta semana tive uma semana muito preenchida de trabalho, não vou poder estar a olhar para a agenda, não faz mal, porque eu tenho uma equipa que trabalha comigo, que se eu não puder segurar as pontas, no fundo é isso. O Comitê de Educação também é um recurso extremamente valioso para efetuar a transição. De uma forma geral, temos que fomentar a participação no Comitê de Educação de novos membros, de alguém que possa ir aprendendo, não é? A executar a função e que depois nos possa substituir. Por isso eu penso que todos os VPEs que são neste momento devem olhar para os seus comitês, verificando se têm lá um possível sucessor e se por algum motivo não o tiverem, agreguem no comitê alguém que o vá suceder, porque a transição é mais suave e quando não é assim, chega-se ao dia 1 de julho e ficamos, não é? Completamente sem rede. E assim já foi todo um trabalho que foi feito, uma informação que foi passada, a transição é muito mais suave e sem aquela questão, VPE, a pior coisa do mundo, que não é de todo. Não é? Portanto, eu penso que em clubes mais maduros, e penso que neste momento na área C1 todos os clubes já vão atingir esta maturidade, já têm os comitês de educação, já têm programas de mentoria ativos, atenção aos pormenores, os mentores estão a efetuar o seu trabalho, os comitês estão a assegurar a transição da função. Apenas uma nota que gostaria de vos dar. Se tiverem questões, vão colocando. Depois, algumas dicas que eu tenho aqui para vós. Que é, todos nós sabemos, VPE, sessões. Planear as sessões com antecedência é vital. O que é que os manuais também nos dão umas dicas? Nós, ao planear as sessões, e se nós tivermos tudo planeado, não é de mim só, não? Está bom. Não. Acho que A internet foi abaixo. Deve ser aqui da net. O outro comprimido são os 20 euros, mesmo depois com a receita. Assim, entretanto, eu não sei se posso, mas continuo durante algum tempo a falar sobre isso. Acho que não, pronto, já lá saiu. Porque a Dionísia... Já cá está. Já cá estou. Ok, pronto. Ótimo. Isto são as minhas filhas, que eu para elas não estar aqui, dei-lhes os tablets e os telemóveis e tudo. E elas roubaram-me o sinal da internet. Estava eu a dizer acerca das dicas para o VPE, eu penso que vocês ainda viram este tipo de diapositivo, certo? Tens que mostrar novamente. Agora não estamos a ver, tens de partilhar outra vez. Espera aí, então, esperem aí, só um bocadinho. Perfeito. Estava eu a falar acerca das dicas, certo? E a minha sugestão é designem atempadamente ao planear um Toastmaster
para a sessão. E ao efetuarem, pensem assim, nós temos, né, temos as divisões, né, temos os distritos, as divisões, as áreas, depois temos os clubes, não é? Vamos pensar assim. E depois, dentro dos clubes, nós temos a sessão. E porquê é que nós não pensamos, dentro da sessão, como o Toastmaster é o presidente e todos os outros são os officers da sessão? Vamos fazer de cada sessão um exercício de liderança. É um desafio que eu deixo aqui. Ao efetuarmos isto, vamos contar com a ajuda do Toastmaster para gerir os avaliadores da sessão, não é? Para ele contactar, não é? E desta forma, conseguimos que as pessoas em cada sessão, e quem se fizer esse desafio de ser Toastmaster, façam um exercício de liderança, aliviamos um pouco a carga e estamos a permitir que toda a gente, ao mesmo tempo, esteja continuamente a experimentar comunicação e liderança. E é um desafio que vos deixo. Experimentem fazer isto, eu não sei se algum clube tem isto em uso. Foi algo que ontem, enquanto pensava acerca do assunto, pensei que poderia ser algo a experimentar, e deixo-vos aqui este desafio. Designem atempadamente um Toastmaster e ele que gira a sua equipa da sua sessão. Dionísia? Sim? Sobre essa questão, essa ideia pode ser interessante, mas depende também da experiência do ou da Toastmaster. Claro. E, obviamente, isto tem que ser devidamente articulado com os comitês de educação, especialmente nos clubes com esses comitês. Sim, claro. Neste momento são os comitês que fazem esse trabalho. Por exemplo, no Porto, o comitê é alargado e trabalham em duplas cada semana. Sim. E isso roda, portanto, é a responsabilidade dessa pessoa. Se quiseres esse desafio, agora ainda pôr o Toastmaster pode complicar. Não sei, a Sandra está aí, pode se calhar querer comentar. Eu acredito, obrigada pela tua partilha, Rui, eu acredito que isto dependerá, obviamente, das dinâmicas de cada clube. Eu vejo isto como um exercício diferente, de crescimento, das pessoas experimentarem algo diferente, e nomeadamente muito orientadas à liderança. E quando, por vezes, ainda não têm comitês tão robustos como um OTC, pela questão da dimensão dos membros, não é? Dos membros existentes em clubes mais pequenos, poderá ser um exercício saudável de tentarem experimentar de forma a diminuir a sobrecarga do VPE. Sim, só para completar, isso é interessante, esse desafio, e mesmo nos clubes onde isso não será necessário, cabe sempre ao Toastmaster, antes do início da sessão, no mínimo verificar que todas as pessoas estão lá. E às vezes isso não acontece, já vi sessões começarem e o Toastmaster ficar surpreso quando chega quase à altura e a pessoa não está lá. Portanto, claro. Aqui a deixo também para, se calhar, aceitarmos esse desafio ao Toastmaster, porque assim obriga os Toastmasters também a desempenharem um papel ainda mais exigente e de responsabilidade. Sim, claro. Exato, obrigada, Rui. Depois, aquilo que estavas a dizer, porque que é assim, a agenda de responsabilidade do VPE e no início de cada sessão, como estavas a referir bem, é importante verificar se é necessária alguma alteração devido a imprevisto de última hora. Todos nós já passamos por isso, de chegarmos à sessão e termos uma falha, uma quebra, é muito importante verificar se estão todos e se não é preciso efetuar alterações de última hora, e ao tentar efetuá-las com quem está presente, mas mantendo a questão, o foco, a qualidade da sessão, é o que vos deixo. Depois, penso que também é muito importante verificarmos antes das sessões se algum membro atingiu alguma meta importante, porque ao atingir estas metas é preciso efetuar reconhecimento. Temos que efetuar o reconhecimento dos membros, e agora estamos no online, é cada vez mais difícil efetuar esta, não estamos presentes, a parte do acolhimento é muito, muito difícil, portanto, é muito importante, em cada sessão, se alguém terminou o nível 1, o nível 2, efetuem este reconhecimento aos membros. Eu gostaria ainda de dizer para vocês promoverem sessões especiais, vejam momentos diferentes de funções, de dinâmicas, e acima de tudo, deixo-vos só aqui uma última dica de algo que alguém me disse numa sessão. Nunca deixem uma sessão por fazer. Nunca. Nem que façam com 2 membros.
com 3, como eu já estive numa sessão com 3 membros. Obrigada.